Olá para todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer mais um vídeo para a série Prep 5, vai para a playlist do Prep 5. E neste vídeo nós vamos fazer a nossa primeira montagem no Prep 5, ok? Bora para a tela. Bom, gente, nesse vídeo eu vou utilizar um arquivo. Esse arquivo é um panfleto e ele tem como medida 210 por 297. Muito importante, eu vou reforçar, porque o Preps ele imposiciona arquivos em PDF, mas o arquivo em PDF precisa estar correto, precisa estar dentro de uns padrões para poder ser impresso de forma correta. Às vezes você não vai conseguir fazer a imposição, pode dar erro, você pode até conseguir fazer a montagem, mas não vai conseguir imprimir, não vai conseguir gerar um PDF da sua montagem. Muitas vezes isso vai estar ligado com o seu arquivo ou com algum arquivo em PDF que está imposicionado. Então, primeiro você precisa verificar, fazer um checklist no seu PDF antes de imposicionar. Neste caso, como o primeiro exemplo aqui de montagem dentro do Prep 5, é um panfleto. Esse panfleto ele só tem em frente, ele só tem uma página aqui, como vocês podem ver, só tem uma página. Eu vou ver a medida deles aqui, ó. Vou abrir só para a gente ver a medida de corte a corte. A medida de corte a corte é essa aqui, ó, 210 por 297. O tamanho do documento total, com a área em branco, todo o documento, é isso que está aparecendo aqui no pezinho aqui da página aqui. Você precisa fazer um checklist, como eu havia dito, verificar se o arquivo está perfeito, atento, está dentro das condições. Depois que você faz essa verificação, aí sim você pode imposicionar. Para a gente fazer uma montagem no Preps, nós precisamos de algumas informações. Além do arquivo, nós precisamos saber como que vai ser essa montagem. Cada local de trabalho tem suas formas de gerar uma ordem de serviço, uma ordem de produção. Então, neste caso, neste exemplo, não vamos criar uma imposição dessa vez aqui para a chapa, e sim uma imposição para o papel, que pode ser utilizado para o digital. Mas também já é uma forma de você já começar a ter o entendimento como é que é feita a montagem dentro do Preps, ok? Então, primeiro, a gente precisa adicionar o arquivo, depois, na sequência, a gente vai criar o template. Não necessariamente precisa ser dessa forma. A gente pode ter um template já criado, ou criar um template primeiro, depois adicionar um arquivo. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Porém, a vantagem do Preps, né, é você automatizar o seu processo, fazer reaproveitamentos de templates prontos, adequando ao formato que você vai trabalhar. Então, nesse caso, como eu já mostrei o arquivo de PDF, que tem 210 por 297, eu vou adicionar ele aqui. Ó. Nós vamos vir aqui em File. Em File, eu vou criar um novo job. No vídeo anterior, nós configuramos o nosso workflow para já trabalhar com PDF. Nesse caso, você poderia dar um Ctrl N ou vir aqui selecionar essa opção aqui, PDF. Ele já vai criar automaticamente, né, ele vai lançar esses três campos aqui para a gente. O primeiro, que é o placeholder, esse aqui é onde ficam os arquivos adicionados. Esse segundo aqui é onde a gente consegue manipular o arquivo, fazer uma rotação, ampliar, diminuir. A gente tem alguns recursos que a gente consegue fazer aqui ainda. Vamos explorar mais à frente, só dando uma pincelada. E na última parte aqui, onde fica essa parte de lista, é onde a gente adiciona o nosso template. A gente cria o template e depois a gente adiciona ele aqui, ok? Então vamos para a primeira etapa aqui, que vai ser adicionar o arquivo. Vou selecionar, eu já estou com ele aqui, eu já tinha feito antes, então ele já vai buscar no último lugar que você trabalhou, né? Então já vou pegar o arquivo, mandar abrir, ele já foi adicionado. Então você note aqui, ó, que ele já te dá a informação do tamanho do documento, indiferente do tamanho, né? O tamanho total da página é um pouquinho diferente, igual eu mostrei anteriormente. O Preps, na verdade, ele trabalha com o plane geométrico, né? Que são das marcas de corte para dentro, ele consegue interpretar. Você gera um arquivo do Corel, do InDesign, com as marcas de corte, ele vai interpretar a página. Se você gerar com bleed, ele vai reconhecer o bleed e ele vai fazer da sua página, da página que você gerou, o peso geométrico dele. E aqui embaixo, aqui, ó, ele fica adicionado para a gente poder manipular. Vamos supor que aqui eu tivesse mais de um arquivo, fosse um jornalzinho, por exemplo, com 4 páginas. E aí, se tivesse uma correção, eu poderia adicionar o arquivo nessa parte aqui, e aqui embaixo, bastaria eu clicar no arquivo, clicar, selecionar, arrastar e posicionar ele aqui. Vou dar só um Ctrl Z.
Eu posicionando na página que vai ser substituída, ele automaticamente faz a troca dessa página, tá bom? É só uma pincelada. Mais para frente a gente vê alguns exemplos. E aqui, tanto faz você vir no arquivo que você adicionou em Placeholder, ou aqui, onde a gente consegue manipular os arquivos, você pode clicar, dá um clique no botão direito, ele vai abrir um preview de acordo com o posicionamento de sua página. A minha página está indo para cima, a parte superior está aqui. Eu consigo aqui à direita dar um preview no que eu estou manipulando, o que eu acabei de adicionar, eu consigo visualizar. Ele também possui uma régua aqui para você fazer medidas, caso seja necessário. Então agora eu vou só fechar aqui. Bom, agora nós precisamos criar o nosso template. Dentro do template nós vamos criar a imposição. Nós vamos aqui no menu File, vamos aqui em New Template. Ele vai abrir essa janela para a gente. Dentro dessa janela eu posso nomear o meu template. Então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com o formato 64, o formato 2 no 64. Então, o formato 2 no 64 é 64 por 44 sem estar refilado. É o tamanho padrão dele. Então, eu vou colocar aqui 64 por 44 só para deixar a título de nomenclatura, para deixar salvo e ficar fácil localizar. Aqui, ó, em estilos, aqui vai ser estilo de acabamento. Então, eu tenho um primeiro aqui que já está posicionado, que é o Perfect Bond. Ele é referente a montagens que vão ser para cola, revista, que um caderno é colocado um caderno debaixo do outro. Então, você cria um caderno de 8, 16, 32 páginas e ele é sempre posicionado um debaixo do outro. A primeira opção que já vem. A próxima, logo abaixo, é Shadow Switch, ela é para grampo a cavalo. Você tem um caderno e todo caderno é colocado um dentro do outro, é posicionado um dentro do outro. Próxima opção, você vai fazer uma montagem para duas pinças e uma montagem na mesma pinça. O que seria isso? Seria aquelas montagens onde você faz a frente embaixo, o verso em cima, porém você tem que colocar a mesma pinça que você colocar embaixo, você vai colocar em cima. E a próxima opção, você tem um arquivo frente e verso, do mesmo caso, mas você vai colocar a frente de um lado e o verso. Você vai fazer a frente de um lado e o verso na mesma pinça. Então a gente faz um tira-retira, nesse caso aqui, na mesma pinça. O outro seria um tira-retira com duas pinças. Nós vamos usar aqui o Flatwork, que é uma coisa mais aleatória, serve para fazer qualquer tipo de montagem aqui, porém é para esses arquivos que só tem frente, para uma montagem mais livre, ok? Então vamos usar o Flatwork, vou selecionar. Não vou mexer em nenhuma opção aqui, vou dar um ok. Agora na próxima janela é o seguinte, a gente pode nomear essa assinatura, esse template. Eu vou colocar, como eu informei que eu vou trabalhar com formato 2 no 64, eu vou colocar aqui novamente essa opção, que vai ser 64 por 44, que é o tamanho do meu papel. Eu poderia trabalhar com chapa, mas a gente vai ver mais na frente. Mas, porém, aqui ainda só é nomenclatura, não altera em nada, que é só para você deixar identificado e fácil de você localizar. Aqui nós não vamos mexer, essa seção aqui ela vai sendo colocada automaticamente à medida que nós vamos adicionando. A gente pode criar um template e ao adicionar um template nessa janela aqui, se a gente precisar, a gente cria um template para, por exemplo, para 8 páginas, mas eu vou ter 32. Basta eu ir adicionando até chegar a 32 páginas, entendeu? Agora, aqui, ó, nessa parte de baixo, ele vem com estilo de trabalho também, que é o Work Style. E ele está aqui como suítes, quer dizer frente e inverso. Não é o nosso caso, nosso arquivo só tem frente. Aqui ele tem outras opções, que também tem a ver com tombo, né? Que você vai fazer tombo pinça embaixo e em cima, tombo na mesma pinça. Aqui seria o single size, que é o que nós vamos utilizar. É só uma chapa, não tem verso, é só para a chapa frente. E aqui o Perfect. O Perfect é para máquinas que são máquinas offsets que possuem reversão. Ela, em vez de rodar frente e verso no mesmo sentido, ela roda frente no sentido e o verso ela dá um tombo, ela roda no outro sentido. Isso é para acelerar. O papel passa nas primeiras baterias, a própria máquina freia numa velocidade tremenda, faz a rotação do papel, o giro do papel e ele imprime o verso no restante das baterias. A gente vai ver isso mais para frente. Então eu vou utilizar aqui do single, que é uma coisa simples. Agora aqui, ó, nessa informação aqui logo abaixo, como eu vou trabalhar com papel, eu já vou colocar aqui, ó, 640 por 440, sem estar refilado. Tamanho normal do formato 2 no 64. Mas aqui eu vou trabalhar com papel agora, mas poderia ser chapa. Aí eu teria que colocar o formato da chapa
nós vamos ver mais na frente, porque além da chapa, tem a pinça, entram mais funções. Então, para ficar mais fácil e não ficar tão longo, vamos fazer só com papel esse primeiro vídeo. E para os próximos vídeos a gente vai abranger também a parte de chapa. Então, nesse caso, eu coloquei 640, 440, não vou alterar nenhuma informação aqui e vou dar OK. Pronto. Então, aqui nós temos o nosso template com o nome que eu coloquei para ficar fácil. Aqui está o tamanho desse template. Então, aqui é onde está o papel, que nesse caso é o papel 640 por 44. Como é que eu faço a imposição agora? Basta eu clicar, eu seleciono, eu vou clicar fora aqui, fica pontilhado. Eu cliquei, ficou selecionado. Clico com o botão direito, ele abre uma nova janela, informando que a assinatura que eu estou utilizando é essa aqui. Posso alterar se eu quiser, mas eu estou utilizando essa assinatura. O papel o tamanho do papel é esse aqui. O tipo de trabalho vai ser single, ou seja, não é só para frente, não tem inverso. E aqui, essas outras informações aqui, foi o que nós acabamos de fazer, adicionamos e criamos esse template. Vou cancelar. Depois dessas etapas, vamos agora criar a imposição. Eu vou vir aqui em template, eu posso dar um atalho de teclado que é Ctrl M, ou selecionar essa opção aqui, Create Imposition. Vou dar OK. Nessa janela é que nós vamos informar como que eu quero a montagem. Aí, nesse caso, é bom eu vou dar uma dica aqui agora, né? Porque assim, às vezes pode ser complicado como é que eu vou distribuir o meu material dentro de um formato. Você pode utilizar do Core, do InDesign, você pode criar um formato de papel, depois você cria um box com o tamanho de sua página e distribui, e vê o que dá, entendeu? Essa é uma forma assim, é só uma forma bem rápida de estar orientando como é que você vai fazer essa montagem. Mais para frente eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, pode colocar deixar nos comentários aí que eu tenho dúvida como que eu vou distribuir o material. Eu posso mais para frente estar fazendo um vídeo desse. Mas agora, para a gente poder assim, dar sequência aqui na nossa aula, não vamos delongar mais, né? Então eu tenho aqui 210 por 297, que é realmente o tamanho do meu trabalho. É um default que já vem aqui no meu prep, já está como default esse formato, então ele vai vir sempre que eu criar uma posição, eu vou ter que alterar esse formato. Como ele está 210 por 297, eu sei que ele cabe 2 imagens na horizontal e 2 imagens na vertical. Ou seja, ao todo eu consigo colocar 4 imagens desse arquivo dentro desse papel. Como é que eu vou informar isso para o Prepis? Primeiro eu coloco o tamanho do meu documento, sempre do jeito que você lê. Se ele está 210 por 297, essa é a informação que você vai colocar aqui, você não pode trocar. Se ele estiver deitado, 297 por 21, a primeira informação aqui tem que ser 297 por 21. Então é da forma que você está vendo o arquivo, o tamanho dele é que você vai informar aqui no Prepis. Então ele está 210 por 297, ele vai ter, conforme eu informei, 2 imagens na horizontal, 2 na vertical. Agora, porém, para que eu possa colocar essas 4 imagens, eu tenho que dar o tombo. Então agora eu vou vir aqui nessa opção aqui de orientação da página, informar que eu quero a parte superior, a cabeça dele, para a direita. Eu quero que vire à direita. A próxima informação é que vai fazer cabeça com cabeça. Pode ser pé com pé também, dependendo da situação, talvez seja interessante. Então eu vou deixar cabeça com cabeça e não vou alterar nenhuma outra informação aqui por hora. Vou dar OK. Então aqui eu tenho 4 imagens que correspondem ao tamanho do meu documento. O que eu posso fazer agora para melhorar essa montagem? Como é digital, eu estou fazendo um aproveitamento só do papel, eu vou pegar essa ferramenta aqui, que é uma lupa, vou dar um zoom aqui nessa área, vou voltar aqui com o ponteiro, aqui que a gente vai conseguir manipular toda a nossa montagem. Então eu vou clicar aqui no centro, eu vou clicar com o botão direito, aí ele está me informando 2 medidas idênticas. Isso quer dizer que tem uma medida para a direita e uma medida para a esquerda. É assim que o Prepis trabalha. Se eu quiser colocar 4 milímetros de abertura, eu tenho que colocar 2 milímetros para cada lado. Se eu quiser colocar 5 milímetros de abertura, eu tenho que colocar 2,5 para cada lado. Então, dependendo da abertura que te pedir, eu quero que você faça uma montagem com 1 centímetro de abertura. 5, nós estamos trabalhando com milímetro, 5 para cada lado, para ele finalizar com 1 centímetro. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui com 3 milímetros, que é uma coisa padrão. Então, seria 1,5 e vou repetir aqui 1,5. Na hora que eu der OK, ele vai mexer nessa parte aqui. Deu OK, ele ajustou. Então aqui agora está, se eu clicar aqui, selecionar essa área, botão normal, se eu clicar com o botão direito, ele vai me informar que eu tenho 1,5 para cada lado, somando 3 milímetros de abertura. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Selecionei essa área, vou clicar com o botão direito, vou repetir, colocar 1,5. Estou dando 3 milímetros de abertura. Feito isso, vou dar um Ctrl 0 agora, vou voltar em posição.
você pode perceber que tem uma sobra de papel em cima, uma sobra de papel embaixo e nas laterais também. Neste caso aqui, no caso digital, eu vou olhar quanto está sobrando. 8,5. Está sobrando 8,5 embaixo e 8,5 em cima. Dá quase 1 centímetro. Para digital está tranquilo. Ele vai conseguir puxar esse papel sem entrar na impressão, sem entrar dentro do trabalho. Ele vai, no caso do digital, ele vai conseguir imprimir sem cortar nenhuma informação. E agora, qual seria o próximo passo nessa imposição? Bom, seria a gente colocar escalas, marca de corte, os registros, todas as informações que são pertinentes a esse trabalho. Neste caso, eu vou só colocar as marcas de corte, eu vou vir aqui em template, nós vamos ver nessa opção aqui, AD Smart Mark, e aqui tem diversas opções, mas hoje nós vamos usar somente o Crop Marks, que são as marcas de corte. Eu não vou alterar o nome dela, vou deixar padrão, default. Aqui eu posso alterar o tamanho, ele vem com 7 padrão, eu posso colocar, por exemplo, com 15 é o tamanho da marca de corte. A próxima opção, 3 milímetros, é a distância que ele faz do canto da página. 3 milímetros geralmente está excelente, está dentro do padrão. Aqui ele vem com algumas informações, se é só para frente, verso, se é para as duas opções. Essas opções aqui não precisamos mexer. Se você quiser dar um apply só para ver como é que ela vai ser posicionada, como as marcas de corte vão ser posicionadas, eu vou dar um apply, você já consegue ter um preview. Então, nesse caso aqui me atende, eu vou dar um OK. Bom, lógico que falta aqui, como eu disse, as informações do documento, se for trabalhar com saída, né, de cor para chapa, aí tem que ser para chapa, com pinça, aí você vai ter que ter informações de cores. Vamos ver isso tudo mais adiante. Para esse exemplo aqui, eu estou usando um arquivo só que vai ser repetido. Dentro de uma montagem, ele vai entrar 4 imagens no mesmo arquivo e já tem as marcas de corte. Agora, o que eu preciso fazer? Olha, neste caso aqui, a gente vai salvar. Você vai dar um Ctrl S, um atalho de teclado. Você pode vir aqui, mandar salvar o seu template. Você vem aqui e dá um Save Template. Você pode dar um Save As. Se você já tem um template pronto, você abriu, quer renomear com outro nome, aproveitar, mexer nos formatos, ajustar alguma coisa, você abre e usa o Save Template As. Salvar como, né? Então, nesse caso aqui, você pode dar um atalho de teclado, Ctrl S, ou clicar só para salvar. Onde que eu vou salvar? Quando você pede para salvar essa imposição, o template, ele já vai vir dentro da pasta default do Preps. Você pode criar uma pasta aqui dentro e salvar, e passar a salvar todas as imposições que você vier a fazer, ou a princípio, só a título mesmo, você pode deixar o nome que está 64 e dar um save. Mais para frente eu mostro como é que a gente cria uma parte de template, uma parte de registro, tudo personalizado. Aqui é só para a gente não esticar muito. Vamos lá então. 6444 é o nome que eu tinha dado, é o nome que eu coloquei para a minha imposição, vou manter, vou mandar salvar. Eu já tinha adicionado o meu arquivo, criei um job, adicionei meu arquivo, e agora eu preciso adicionar essa imposição, o template. Agora nós vamos aqui na janelinha Windows. Essa parte aqui, que vem aqui, o primeiro item aqui, ó, na verdade numerado como 2, mas é o primeiro item, que é um cheat list, que nós não salvamos, é onde está aquela primeira... onde está a primeira ação que nós fizemos de adicionar o nosso arquivo. Nessa última opção, nós vamos vir aqui em Signaturas. Ele precisa saber onde você salvou o seu arquivo. Então, no Prep 5, ele vai salvar pelos estilos, só que nós colocamos o nosso estilo como Flatwork, tá lembrado? E aqui ó, é o nosso template. Você tem que abrir, esse aqui é só o nome do template, a imposição é essa aqui que nós criamos, você vai selecionar. Você vai vir aqui nessa opção aqui, adicionar. Ao adicionar, ele vai ficar aqui, já vai ser destacado aqui na parte de baixo do template. Eu só vou usar um, não preciso de mais. Se eu precisasse, se fosse uma montagem de um livro, por exemplo, eu fiz um caderno, basta eu adicionando aqui a quantidade de templates para poder fechar aquele caderno, ok? Vamos ver lá na frente também. Então, vamos dar um ok. Então, você pode perceber que ele já adicionou o template. Se eu selecionar ele, clicar com o botão direito, ele vai abrir da mesma forma um preview e eu posso visualizar aqui que está aqui dentro dessa montagem. Então você pode perceber aqui que o meu arquivo ele já está aqui dentro, aqui repetido, dando um total de 4 imagens. Então agora vamos dar saída, vamos imprimir esse material. Dessa forma aqui, com essa parte já feita, com todas essas etapas aqui concluídas, é só a gente dar um atalho de teclado, Ctrl P, ou então a gente vem aqui no menu File, Ctrl P de novo, mandar imprimir. Ele vai abrir a caixinha de impressão, que tem diversas opções.
Talvez aí no seu ambiente de trabalho você já tenha uma impressora, um PPD diferenciado instalado. Basta você selecionar como é que você quer o seu tipo de saída, tá bom? Nesse caso aqui eu vou colocar aqui como PDF, vou salvar um PDF desse arquivo. Não vamos entrar aqui agora, futuramente, tá? A gente vai ver cada item dessa parte também do print. Vou mandar imprimir. Ele vai pedir um diretório onde ele vai salvar. Então eu vou salvar dentro da minha pastinha de curso mesmo. Então vou colocar um nome aqui de primeira imposição, primeira montagem. Vou colocar assim, primeira montagem e vou mandar salvar. Ele vai salvar um PDF na pasta que eu indiquei. Então essa pasta já estou com ela aqui. O arquivo que ele gerou foi esse. Eu vou abrir esse arquivo, pronto. Então aqui no Acrobat você tem que as medidas do trabalho, né, que é 640, 440. Então nós temos um arquivo aqui finalizado, certo, digital. Lógico que faltaram aqui as informações, né, pertinentes a esse documento, como no seu trabalho, se for um caso uma ordem de serviço, uma ordem de produção, você saber de quem que é esse trabalho para você poder dar continuidade, né, não fazer uma coisa aleatória. Mais para frente nós vamos estar vendo como é que a gente coloca os registros, as informações, como que a gente cria os registros personalizados também. Então eu espero que esse vídeo possa ser de grande ajuda. Se esse vídeo serviu para você, agregou valor para você, peço para você considerar se inscrever no canal. Se você tiver alguma sugestão para vídeos, né, tem alguma dúvida, né, você pode deixar também nos comentários, porque mais para frente essa playlist aqui do Prep 5, ela está só no começo. Dependendo do que vocês forem informando aqui, eu vou estar criando, né, vídeos relacionados a essas dúvidas que vocês possam vir a ter. Agradeço por você ter assistido o vídeo até agora, ficou um pouquinho longo, né? E até uma próxima oportunidade. Até mais.